Deus é um chamado que está bradando nos quatro cantos, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, amém, amados? E Ele volta para resgatar uma noiva preparada, uma noiva adornada, uma noiva que tem as suas armaduras. E o que nós temos visto dentro do corpo de Cristo é uma letargia, é uma dormência, é uma sonolência, como foi pregado aqui durante o dia, né? Mas em nome de Jesus essa história vai mudar, está mudando, eu creio, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Quero saudá-los a todos, né? Com a paz de Cristo e dar seguimento, amém? Você que veio para receber uma palavra, né? E Deus me deu o título dessa palavra, mantendo a chama acesa, né? Porque às vezes o grande desafio é acender. Você vai num congresso, você ouve uma palavra, uma pregação, teu coração queima, mas vem a segunda, vem a terça, vem a quarta, e daqui a pouco teu pavio está lá fumegando, né? E aquela chama vai diminuindo, diminuindo. Deus não quer que isso aconteça nas nossas vidas, amém? E foi pensando nisso que Ele me trouxe essa palavra ao coração. Abre comigo a palavra de Deus em Levítico, capítulo 6, versículo 12, amém? Nós vamos orar. Levítico 6, versículo 12 ao 13 fala assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque até aqui a tua boa mão esteve sobre nós. Obrigada, Senhor, pela tua presença desde cedo, Senhor, nos trazendo a um lugar de entendimento, Senhor. Ó Deus, e eu oro, Senhor, para que o teu Santo Espírito, Senhor, possa trazer vida a essa palavra, que possa fazer sentido na vida dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, levar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, Senhor, e aplicar as suas vidas, Senhor, trazendo uma resposta, Deus, que agrade o teu coração. Se conosco, Senhor, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, Senhor, que nada, absolutamente nada, roube, Senhor, a preciosa semente que é a tua palavra, que ela possa frutificar a 100 por 1 nos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Amados, essa instrução que Deus deu para Moisés quando ele escreveu lá o livro de Levítico, né? Ordenando ali como seria, né? Dentro do tabernáculo, que era um local onde manifestava a presença de Deus, né? Ele dá uma ordem específica. O fogo que desce lá da nuvem de glória e queima lá o holocausto, aquele fogo não poderia se apagar, ele precisava ser mantido aceso. E tudo isso tem um sentido. Hoje em dia nós já não sacrificamos mais, isso era um costume da antiga aliança. Hoje em dia o altar do sacrifício é o nosso coração, amém? O meu coração, você pode falar comigo, o meu coração é o altar, ok? Naquela época havia uma linha específica. Os filhos de Arão eram os sacerdotes, eles que precisavam ministrar ali os sacrifícios,
manter a lenha, né? Colocar combustível para que o fogo não apagasse. Hoje, nos nossos dias, nós somos os sacerdotes. Nós que não éramos povo, nós somos agora povo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que antes, né? Coloca aí na tela, não vou abrir lá, mas você pode receber essa cola. Vocês, porém, são geração eleita. Quantos podem dizer eu? Reino de sacerdote, eu. Nação santa, eu. Povo que pertence a Deus, eu. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? Então, essa característica, essa função que era específica para uma linhagem, a tribo de Levi, hoje em dia todos nós, sem exceções, somos sacerdotes, né? Carregamos essa responsabilidade de quê? De pregar o Evangelho, como nós vimos aqui, de anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque ainda tem muita gente nas trevas, amados. Ainda tem muita gente precisando ser iluminada com a luz de Cristo, que nós carregamos no nosso interior. E o fogo, pastora? O fogo é uma representação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para essa obra. Como foi pregado aqui, o pastor Sandro falou, era tímido demais, meu Deus, ficava roxo. Meu marido também era esse homem aí, branco, ficava roxo quando ele tinha que falar em público, gente. Eu passei, quem caminha com a gente desde essa época lembra muito bem disso. A orelha dele parecia que ia cair, de tão roxa que ficava. Tímido demais, mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer coisas que antes nós, na nossa força, na nossa capacitação, nós não tínhamos essa condição, jamais. Então, Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses para não apagarmos o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos capacitar a fazer essa obra maravilhosa. O fogo, ele tem 3 funções básicas. Quando você olha, né, para que é purificação. Quem lembra dali do trabalho do artesão, manuseando com o ouro? Ele leva, quantas e quantas vezes ele leva aquele metal, né, que ainda está grosso, ainda está cheio de impureza. Ele leva no fogo, porque o fogo faz o refino. O fogo purifica, o fogo tira todas as impurezas. Essa é a obra do Espírito Santo na minha e na vida de cada um de vocês. Por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. É para quem, pastor? Justamente para nós pecadores, que queremos viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor. Você não consegue viver essa vida sem a obra do Espírito Santo de Deus. Quantos concordam? Digam amém. Se você está tentando na força do teu braço, eu quero te dizer que você vai remar, vai remar, vai remar. Mas quando é Deus, quando é o Espírito Santo de Deus que está fazendo essa obra, eu quero te dizer, amados, tudo fica mais fácil. É Ele que tem esse poder da transformação. A gente coloca, Ele muda a matéria. Você pega um ovo, você já quebrou um ovo, você sabe como é que um ovo fica na sua forma natural. Você conhece a tua vida, de onde você veio, os teus hábitos, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, aí há transformação. O ovo que é mole, ele no fogo, ele endurece. Quantos concordam? Amém? Uma batata que é dura, coloca a batata no fogo, amados, e você vê ela virar um purê. Quantos e quantos são duros de coração diante do poder do Espírito Santo de Deus? Amolece ou não amolece, né? Sou
testemunha viva aqui, pregando para vocês. Você fica igual um gatinho, meu irmão, na presença dele. E por último, o fogo é a manifestação da presença de Deus. Existe, né, quando a gente vai olhar a história, só resumindo aqui por causa da hora, meu Deus, na realidade o fogo é uma grande descoberta que vem desde a pré-história, né, que começa lá com raio, mas manipular ali o fogo, acender, né, com os gravetos, isso era algo, né, 7.000 anos antes de Cristo, né? Então tinha um poder, teve um efeito incrível na história, né? Porque o fogo ele tinha tantas coisas, proteção, né? Na alimentação, enfim. Mas existe um momento na palavra de Deus, em Êxodo, lá no princípio, né? Gênesis, Êxodo, quando Moisés tem um chamado maravilhoso, ele vai ter uma experiência com esse Deus incrível. Ele olha uma sarça. Uma sarça é um arbusto, amados. É algo muito simples, é um graveto que no fogo ele se desfaz com a maior facilidade. Mas o sobrenatural de Deus, que impressionou aquele homem, a ponto de fazer ele, peraí, vou lá e vou ver o que está acontecendo. A sarça, ela não se consumia. Diante do fogo de Deus, a sarça continuava lá. Essa é a expressão do Espírito Santo de Deus, amados. Eu queria falar isso para você, que o Espírito Santo de Deus é esse fogo consumidor, esse fogo que quer nos transformar à imagem do seu Filho. E o grande desafio de cada um de nós é como manter essa chama acesa. Lá na igreja primitiva, em Atos 2, caiu um fogaréu, meu irmão, sobre os apóstolos, aqueles homens que eram simples, homens que eram humildes, homens que eram iletrados, homens que eram pescadores, homens do povo, receberam essa transformação e veio uma intrepidez, uma ousadia para carregar essa semente que chegou até a minha vida e até a tua vida. Se não fosse essa experiência, o Evangelho teria se apagado, mas foi através desse fogo, amados, que a mensagem continuou viva. Amém? E esse fogo veio passando de geração em geração, até chegar a mim, até chegar a você. E qual vai ser a nossa decisão? Apagar ou continuar com a chama acesa, meu irmão? Mantendo a responsabilidade de passar para a próxima geração. Quantos estão entendendo a importância? Mas nós somos pessoas simples, somos pessoas, como foi falado aqui, todos nós enfrentamos tantos desafios, tantos problemas, são tantos os motivos que fazem com que essa chama apague. Às vezes frustrações, tristezas, né? Escândalos, nós estamos vivendo um tempo de escândalo, às vezes pecado, amados, porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, amados. São tantas situações e circunstâncias que envolvem o povo de Deus e que tem muita chance de fazer com que essa chama se apague, mas a grande notícia do Evangelho é que ele não esmagará a cana quebrada e nem o pavio que fumega. Amém? Amém. Se você está assim, meu irmão, eu quero te dizer que há chance para você. Isso que é lindo no Evangelho, isso que é lindo na obra de Cristo, que ele poderia ver que você está mal das pernas e, não quero outro, né? Não quero esse. Não, ele restaura. O poder do Evangelho é um poder restaurador. Quantos querem isso para a sua vida? Deus não te despreza, Deus não esquece de você, Deus não te abandona, mesmo que nos momentos mais difíceis, onde você está fragilizado, debilitado, ao contrário, Deus te restaura. Amei essa peça porque mostra isso. Imagina se Deus desistisse de nós, o que seria de nós, amados?
Quantas e quantas vezes Deus está nos despertando, quantas e quantas vezes Deus está enviando os seus filhos, os seus servos para nos ajudar nessa caminhada. Eu quero falar para você, você não está sozinho. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você não está sozinho, meu irmão, você pode contar comigo. Olha aí quantas pessoas nós fazemos parte de um corpo. Você pode também hoje mequetrefe, como diz lá, né? Mas tem um outro que está funcionando, amém? Amanhã você vai estar funcionando e esse que está meio lá, né? Você vai poder ajudar. E aí, vamos lá, abra em Eclesiastes 4. Primeiro ponto, só vou pregar em cima de 3 pontos, ok? Primeiro ponto de como manter essa chama acesa. Talvez você não chegou aqui cedo, pensou que ia fugir da surra, né? Eu estou sendo esmagada aqui desde 14 horas, meu irmão. Você não vai sair assim, não. Vamos repetir, né? Tá bom, Vilma? Vou repartir o cajado, ok? Não, mas isso é tão interessante que nós não combinamos e não vimos a pregação do outro, mas eu ainda falei aqui, meu Deus, já pregaram tudo que eu ia falar. Ok, Senhor, é para repetir. Então, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Quando Deus repete, é porque a ênfase é maior. Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem do que... porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém, queridos? Esse é um princípio. Qual é o princípio, pastora? Para que eu não deixe a minha chama se apagar. Comunhão. Comunhão, queridos. Nós precisamos de comunhão. Pastor Júlio pregou aqui, nossa, estou até agora ruminando aquela palavra de cura, falando sobre Aitofel, sobre Davi, né? E eu lembro, falando sobre Davi, eu lembro um momento que Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha tantas experiências com Deus, né? Aprendemos com os erros, com os acertos desse homem, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu lembro de um momento na sua vida, lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, que Davi estava muito velhinho, amados. Quem tem idoso na família sabe muito bem o que é isso. Eles sentem um frio que é fora do normal. Por mais que você coloque coberta, casaco, é um frio, verdade ou não? Quem concorda com isso, né? E olha o que diz aí a palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo 1, fala: quando o rei Davi já estava bem velho, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. E aí no versículo 2, por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei nosso Senhor e cuide dele. Ela se deitará junto ao seu peito a fim de aquecer o rei nosso Senhor. É claro que isso está lá atrás, né? A gente entende todo o contexto histórico, mas eu quero mostrar para você que Abisag mostra, é a figura ali da comunhão, exatamente o que fala aqui em Eclesiastes. Se você estiver sozinho, para você se aquecer é difícil, mas quando você está acompanhado, o fogo, amados, aquece. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente olha, né, e um exemplo interessante, quando a gente fala das Olimpíadas, tem um momento maravilhoso
que é a tocha olímpica, né? É lindo a gente ver, né, esse ato, né? E existe, eu dei uma pesquisada aqui, rapaz, teve alguns momentos, porque ela tinha que ir passando de cidade em cidade até acender, e teve 2 momentos interessantes que essa chama poderia se apagar, que foi, se eu não me engano, 1900 e... peraí, só um instantinho aqui. Foi em 76, se eu não me engano, que no Montreal, né, eles encontraram um meio de não fazer com que aquela chama se apagasse. Ai, meu Deus, eu não posso perder isso. A minha cola, peraí, deixa eu ver. Achei. Então, as Olimpíadas de Montreal, no Canadá, teve efeitos pirotécnicos, né? Foram usados para conduzir a chama. O fogo foi transformado, escuta isso, em impulso elétrico e enviado de Atenas via satélite para ser reaceso no Canadá por meio de um feixe de laser. Olha isso. Outra fórmula de transporte inusitada ocorreu nos Jogos de 2000, realizado em Sydney, na Austrália. Durante o revezamento, mergulhadores carregaram a chama por debaixo d'água. Olha, no Mar de Coral, em Queensland. Mas para conseguir esse feito, o fogo foi preservado em uma lanterna contendo propileno resistente à água. Ora, mas se no mundo natural houve estratégias para manter a chama acesa, deixa eu te falar, e no espiritual, que o maior interesse é de Deus, que você fique queimando de paixão por Cristo até a volta dele. Você acha que nós temos desculpa para apresentar para Deus? Porque, Senhor, sabe por que eu estou frio desse jeito? Por causa do meu pastor, por causa da minha igreja, a gente fica botando culpa em tudo. Não existe desculpa, meu irmão. Não existe. Nós temos, volto a falar, a comunhão. A palavra de Deus em Mateus 17:20 fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, qual é a promessa? Amém? Eu estarei no meio deles. Onde tiver 2 ou 3. Pastora, no meu GH não aparece ninguém. Tem você, tem teu marido e tem o Espírito Santo de Deus. Vai pegar fogo. Amém? Amados, essa proposta, o Grupo Hope, GH é o Grupo Hope, pequenos grupos que se reúnem na igreja. Nós acreditamos, nós assinamos embaixo, porque foi isso, nas casas, perdão, porque foi isso que avivou, acendeu o nosso ministério. Eu não sabia nem que tinha ministério, mas quando eu disse sim, eu abri a minha casa. Durante muito tempo era aquela coisa, eu e ele, depois eu e a minha sogra, e meu tio, minha tia, rapaz. E aí Deus foi trabalhando outras coisas. E aí depois Deus foi enviando, porque quando você é fiel no pouco, Deus vai confiando muito. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus como pastores, ok? Como pregadores do Evangelho, mas tudo começou num GH, amém? Nós incentivamos, nós queremos incentivar, nós assinamos embaixo, amados. Essas pessoas que estão colocando a cara para bater, estão abrindo a porta das suas casas, são de total confiança nossa. Pode ir, porque lá você vai manter a tua chama acesa, meu irmão. Assim como passava a tocha de um para o outro, quando a tocha ia queimando, ia apagando, a outra tocha chegava com gás, com combustível, e aí mantinha, porque tem que ter combustível, comburente para ter combustão. Aprendi isso, não é isso aí? E aí, um ia passando para o outro, que ia passando para o outro, e a chama não ia apagando. E eu quero te dizer, assim é na tua vida, meu irmão. Você precisa do teu irmão. Foge desse engano de Cristo em casa. Foge desse engano de tentar buscar Deus sozinho, isolado. Deixa eu te falar, você fica a brasa fora
Quanto tempo você acha que a brasa consegue manter acesa fora do braseiro? Não dou nem um mês para você voltar às antigas práticas, voltar a ser aquela pessoa. É o fogo que vai manter o teu ser aquecido, transformado, liberto, purificado de todo o pecado. Amém? Segundo ponto, abra aí a sua Bíblia. Oh, glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Existe um princípio poderoso aqui, amados. Aleluia. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Ok? Nós estamos falando sobre como manter a minha chama acesa. Ok? Como não deixar ela se apagar. Primeiro ponto é a comunhão do corpo de Cristo. Ok? E o segundo ponto. Aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva, ok? A viúva não tinha nada, né? E aí, no versículo 1, certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ah, meu irmão, o azeite é outro símbolo do Espírito Santo. Se você tem tudo, ok? Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas e todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Olha que coisa maravilhosa. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amém? Qual é o princípio aqui que eu quero dizer para vocês, amados? A multiplicação reflete o propósito da unção. Quer manter a tua chama acesa, mas quer Deus só para você, não quer compartilhar com ninguém? O azeite acaba. O azeite só parou quando não tinha mais vasilha. Quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu um princípio que está lá em Gênesis 1, versículo 21. Multiplicai-vos e frutificai, enchei toda a terra. O propósito que Deus deu ao homem recém-formado, depois que recebeu um fôlego, o Espírito de Deus ali sobre ele, né, e passou a ser alma vivente, era multiplicação. Esse propósito não mudou. A gente olha para a obra de Elias e a gente vê que Eliseu recebeu unção. Os milagres que Elias realizou, Eliseu realizou em dobro. Mas teve um preço ou não teve? Quem conhece a passagem, teve um preço. Ele queria, meu irmão. Se você não quiser, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar nesse banco aí até Jesus voltar. Nada acontece, nada muda na tua vida. Mas quando você está decidido, você se levanta, você arregaça a manga e o que tem que fazer, você vai fazer. Amém? Você não vai ficar dando desculpa
para Deus, o que é? É para fazer isso? Eu vou fazer isso. O reino de Deus é tomado por esforço. Multiplicação, amados. Ele quer que você gere a terra por onde você passa com a glória de Deus. Tudo que você fizer, Deus já nos deu autoridade para exercer domínio. Como filho de Deus, você tem que exercer governo nessa terra e não ser governado pelas circunstâncias. Vou repetir: Deus te deu autoridade para governar e não ser governado. Mas tudo nos oprime, tudo nos domina. O pecado, a frieza, a esterilidade. Parece ser um contrassenso do que está escrito na palavra. E a palavra não está errada. Se a palavra não está errada e você olha para a tua vida e você vê que você não está refletindo isso, quem é que tem que mudar? Sou eu. Nós precisamos fazer alguma coisa. A gente tem que olhar para a nossa vida. Faço uma pergunta para você, por 3 pontos que eu quero chegar. Você começa algo e nunca termina? Ou você começa e vai até o fim e canta o hino da vitória? Na metade, dá 2 passos, já quer voltar para trás. Ai, meu Deus. Que silêncio, igreja. Você influencia ou você é influenciado pelo meio? Quando você chega no lugar, você faz a diferença no lugar, você muda a atmosfera, ou você dança conforme aquela musiquinha do inferno, que tu conhece, eu não vou repetir. Se dance, sabe? Deus te chamou, igreja, para ser luz, para ser sal, para fazer diferença. O que nós temos refletido? Frustração e derrota. Está amarrado, isso é do diabo, é do capeta. Não é aquilo que Cristo nos ensinou. E não é isso que você tem que espelhar na tua vida. Os projetos que você faz, você consegue desenvolver? Peguei o gancho da tua palavra, minha irmã. Tu me deu a linha e eu puxei. Amém? Você não consegue desenvolver o potencial que há em você. Ei, eu vou falar, eu vou bradar aqui nesse lugar. Você tem um potencial incrível. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você foi chamado para reinar em vida, como Cristo, amados. E se nós não estamos refletindo isso, alguma coisa está errado, alguma coisa está faltando na nossa vida. Nós não estamos multiplicando aquilo que nós recebemos dele. Sabe, Paulo fala, olha, Paulo fala em 2 Timóteo 2,2: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O Sandro fez o exemplo do instrumento, da ferramenta. Eu quero fazer o exemplo de que você é um vaso, amados, nas mãos de Deus. Você foi formado pelo oleiro, você foi formado com um propósito. Aquilo que você recebeu, você tem que multiplicar. Você tem que chegar e você tem que produzir outro Júlio, outra Madelon, outro Esther, outro Coquito. Você tem que apresentar para Deus aqui: Senhor, botei um pouquinho da minha unção, Senhor completa. Aqui, Deus, a Natália, um pouquinho, Senhor, o Senhor completa. E aí, até que você chega e diz: não tem ninguém, não vou pregar mais, não vou fazer a obra, não vou fazer mais nada para ninguém. É isso mesmo, gente. Parou o azeite. A chama apagou. Deus é um Deus de propósito. Deus não é Deus de desperdício. Você quer que o azeite corra pela tua vida? Com qual finalidade? O dom não é para você, é para a edificação do corpo de Cristo. O Evangelho é para o outro, amados.
Nós precisamos entender isso. Sabe, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Obrigado, pastor Sandro. Tem multiplicado outro vaso? Ou guardado tudo para você? Essa unção não serve. Ela tem que ser renovada. Quanto mais você apresenta para Deus, mais Ele... Quantas e quantas vezes, amados, a gente sobe aqui vazio, eu quero te dizer, sem vergonha, ok? Sem falsa, sem hipocrisia. E Deus sempre nos enche. O desafio é chegar. O diabo vai fazer tudo para você não chegar, mas quando você chega e mostra para Deus, eis aqui um vaso, Senhor, para que o poder, para que a glória seja toda tua e 0% minha, Senhor. Tu sabes como eu estou. Às vezes nós estamos tristes por dentro, amados, mas você continua crendo nessa mensagem. Então você tem autoridade para falar, para bradar, para ministrar. Você não é um hipócrita, meu irmão. Você é uma pessoa de fé. Se você está esperando viver para falar, eu quero te dizer, não é assim que funciona com Deus. Você fala quando não está vendo nada, o mar está fechado, o gigante está de pé, meu irmão. Abre a tua boca, que Deus é contigo, Ele vai te encher. Abre a tua boca, igreja. Mas quando nós vemos as pessoas morrendo ao nosso lado e nós estamos preocupados com o nosso umbigo, com o que eu vou pagar na segunda, na terça, na quarta, quando eu sou indiferente, meu Deus do céu, nós precisamos ser transformados e é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. Não se engane, meu irmão, não é pelos teus méritos, não é pelos teus diplomas, não é o quanto você entende ou sabe de Bíblia ou de vida. É Deus que faz essa obra. Desde Gênesis a Apocalipse, a obra é de Deus. A obra não é de Madelon, não é de Júlio, não é de homem. A obra é de Deus. E quem sustenta essa obra é o Espírito Santo. Ele que vai sustentar até o fim. Paulo fala algo maravilhoso. Ele fala aqui em Filipenses 3, aquilo pelo qual eu fui alcançado, eu procuro alcançar. Ou seja, o que ele está falando? Eu vou passar. Eu sei que eu tenho tempo para ficar aqui, mas a palavra que eu carrego, ela não vai morrer comigo. Eu vou passar adiante o bastão. Essa é a nossa preocupação. Você tem passado o bastão para os teus filhos. Você tem pregado a palavra de Deus dentro da tua casa. E sabe por que teu filho, tua filha está rebelde desse jeito? Porque você tem se omitido. Pai, mãe, nós precisamos exercer a autoridade que Deus deu sobre a nossa vida. Deus é um Deus de propósito. Deus trabalha com autoridade e Ele vai cobrar de nós os dons, os talentos, inclusive a autoridade que Ele nos deu. Aquilo que nós devíamos fazer e não fazemos, isso é pecado. Se omitir, ficar em cima do muro, é pecado, igreja. Quando você sabe que você tinha que falar, que você tinha que exortar com amor, amém? Porque quem ama, disciplina. E nos calamos, nos omitimos, nós vamos prestar contas para Deus. Agora, quando você sabe que você fez a tua parte, e todos nós temos o direito de fazer a escolha, então, Senhor, você apresenta para Deus, Senhor, eu ensinei o teu evangelho, eu semeei a tua semente, Senhor. Você pode orar com autoridade. Eu quero te dizer que a palavra de Deus é fiel, amém? E essa semente não morre. No seu tempo ela vai frutificar, em nome de Jesus. Mas o que vai regar essa semente é a tua oração. Pai, mãe, líder, é a tua oração. E aí eu finalizo com a terceira parte. Abra aí em Marcos 4. Queria chamar o louvor aqui. Aleluia. Não,
É, filho do louvor. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes, amém? Amém. Glória a Jesus. Marcos 4, versículo 21, fala assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e assim se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amados, a vida com Deus, ela começa no lugar secreto. É quando ali na palavra, Eliseu fala: olha, vai, entra no teu quarto e fecha a tua porta. É nesse lugar que Deus quer encher, sabe, acender a tua chama. É nesse lugar. Que lugar é esse, pastora? É o lugar da oração, é o lugar da leitura da palavra de Deus, é o lugar da adoração. Como nós podemos manter a nossa chama acesa, distante de Deus? O pastor falou sobre Davi, e eu quero pegar um fio, uma carona na palavra dele. Ele falou da questão de Aitofel, de Davi, que Aitofel era íntimo, e Aitofel machuca o coração de Davi, se tornando conselheiro de Absalão. Mas eu quero lembrar um momento antes de Aitofel, dessa história toda. A gente, quando vai lá, você lê a palavra, Absalão, filho de Davi, que era muito bonito, tinha os cabelos, não é isso? Ele se levanta contra o irmão que abusa da sua irmã, e ele mata esse irmão, A Bíblia mostra isso. E aí Absalão fica fugindo, da presença do rei, mas num determinado momento, eu peguei essa passagem, depois eu passo para vocês. Ele volta para Jerusalém e ele fica 2 anos em Jerusalém, mas sem ver a face do rei. Olha isso, 2 anos, mas longe. Sabe, eu não sei o que é pior. A pastora falou aqui do momento que ela ficou desviada, que 2 anos que ela ficou no mundo e ela colheu as consequências disso. De libertadora, ela se tornou cativa. Isso foi muito sério, amados, que ela falou. Mas eu não sei o que é pior. Se você está desviado no mundo, ou você está desviado dentro da igreja. Você está na casa do Senhor sem buscar a face do Pai. O que você vai multiplicar? Responde para mim, igreja. O fruto do Espírito? O que você vai passar para o mundo, para as pessoas que querem ouvir, que precisam? Nós vimos aqui a pregação. Quer ouvir uma palavra de Deus? Se você não está buscando Deus no secreto, através da tua vida, da tua intimidade, o que você vai refletir? Sabe qual foi a consequência na vida de Absalão? Depois acha aí essa passagem para mim, que eu estou falando aqui, mas está na Bíblia. Fica tranquilo que está aí, Sabe qual foi a consequência de 2 anos de Absalão sem ver a face do rei, distante do pai? Uma revolta. A revolta começou aí, na distância da intimidade de pai para filho. Igreja,
Jesus está às portas. Não adianta a gente vir para a igreja, a gente colocar nosso melhor sorriso, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Mas no nosso dia a dia, na nossa intimidade, a gente está longe da sua face. Esse é o momento. Nós hoje vamos ministrar a ceia do Senhor. Olha, eu fui amassada, literalmente, desde as 2h da tarde. Desculpa se essa palavra te confronta, mas me confronta até esse momento. Eu temo e tremo com essa passagem que eu acabei de ler para vocês. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amados, é muito sério isso, para nós levarmos uma vida, sabe? Uma vida de crente do Paraguai, desculpa, mas que não faz diferença para ninguém. A nossa vida, a nossa intimidade com Deus, sabe como é que funciona? Deus, quando eu estava escrevendo essa palavra, todos nós experimentamos aquele terrível momento de apagão. Quem lembra? Quem já esqueceu daquilo? Aquele verão, 50 graus e de repente a luz. Difícil esquecer aquilo, né? Difícil. Então, principalmente quem estava na menopausa, então, meu Deus, o que foi aquilo? E aí, sabe aquele instrumentozinho ali, ó, na parede? Como é o nome daquilo? Quantos compraram aquilo ali? Aquela luz de emergência. Deus me mostrou isso, amados. Essa luz de emergência, ela tem um dispositivo interno, que quando ele fica ligado à corrente, né, aparentemente parece que nada está acontecendo. Parece um enfeite ali, você nem entende para que serve aquilo. Mas quando a luz acaba, quando a energia é cortada, aquilo acende. Assim é a nossa vida com Deus no secreto. Amém. A nossa vida de oração. Ninguém está vendo, meu irmão, mas você está sendo alimentado, você está conectado ao Pai das luzes. Você está sendo carregado, você está sendo nutrido. Amados, foi falado aqui, é com vontade, sem vontade. Sabe, a gente não come só quando a gente tem fome. Você entendeu que você precisa fazer 3 refeições por dia. Entendeu ou não entendeu? Às vezes a gente come sem vontade, mas a gente come para nutrir o nosso corpo e o nosso espírito, igreja. Como você alimenta o teu espírito? Como você se prepara para os dias maus que estão por vir? É através da oração, é através da palavra. Como você vai confrontar as trevas quando vierem contra a tua vida, contra a tua família, contra aqueles que você ama? É a palavra de Deus que tem que estar queimando no teu coração, amados. Com vontade, sem vontade, meu irmão. A gente precisa encontrar um meio. Poxa, eu conheço ela aqui. Minha cunhada acorda 4h30 da manhã porque ela entendeu que ela precisa, para a saúde dela, ela precisa fazer exercício físico, a academia. E ela, detalhe, ela trabalha, ela pega 7 horas, né? 7? Então ela acordou mais cedo. É um sacrifício, amados. É um sacrifício. Sabe aquele sacrifício que era feito lá no tabernáculo? Hoje em dia o sacrifício sou eu, é você, é os nossos corpos, como Romanos 12 fala, que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Orar quando você está sem vontade é sacrifício, meu irmão, mas você está queimando no altar. Lê a palavra, sabe? Coloque isso na tua mente. Meu Deus, 1 capítulo por dia é muito para você? Quantas coisas você lê no WhatsApp, quantas coisas você lê no Instagram, quantas coisas que não alimentam a tua alma nem o teu espírito, não te fazem bem. Mas a palavra de Deus, que é luz para aqueles que estão em trevas, nós precisamos encontrar o meio. Amém? Eu saio daqui com isso no meu coração. Eu quero finalizar essa palavra pedindo para você abrir
Falamos tanto sobre Davi hoje, esse homem que a gente nos ensinou com seus erros, com seus acertos, e esse é o momento, Salmo 51, que ele se conserta e ele faz esse salmo maravilhoso, amados. Salmo 51 é a oração do pecador. Eu não sei você, mas eu sinto que sempre estou faltando com alguma coisa. Eu sinto que eu poderia ser melhor. Eu sinto que eu poderia, sabe essa sensação de inadequação? Será que só eu que sinto isso? Meu Deus! Às vezes eu sinto, meu Deus, às vezes, como já foi falado aqui, eu acho, foi aquele que falou aqui, a gente se sente, meu Deus, uma farsa, meu irmão, uma farsa. A palavra corta tanto para a gente, Senhor, ai de mim que sou pecadora, vou levar uma palavra dessa, Senhor. Eu também preciso consertar minha vida no altar, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Salmo 51, vamos lá, ele fala aqui, né, ele reconhece o seu pecado, compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Levanta o louvor. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amados, toda vez que você coloca um amor na tua vida, pode ser amor para o trabalho, amor a um filho, acima de Deus, eu quero te dizer, é como se fosse uma prostituição, um adultério, porque o primeiro lugar sempre tem que ser do Senhor. Davi pecou aqui e nós pecamos quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Por isso nós precisamos fazer essa oração, como Davi, no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Longe de Deus, meu irmão, dói, sabe, a dor da saudade. Eu quero te dizer que existe um buraco dentro de você que só Jesus completa. Ele é a plenitude do teu ser. Eu quero te dizer isso, não existe nada comparável ao Senhor. Ele é totalmente desejável, igreja. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Igreja, fica de pé. Talvez a chama tenha se apagado. Talvez você tenha negligentemente deixado o Espírito Santo e se apagando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ao ponto de ficar só um pavio que faz tanta fumaça, meu irmão. Mas dentro de você há um desejo de voltar a queimar, aquela paixão pelo Senhor, pela sua palavra, de estar fazendo a obra de Deus com a motivação correta. Coloca para Ele como você está. Fala para Ele que você não se conforma com essa situação.
pastora disse, poxa, isso me impactou. Eu deixei as minhas armas no chão. Talvez você tenha, sabe, pendurado as tuas armas. Você levita, você que louvava, adorava o Senhor com o coração, hoje já não louva mais. Ele não é mais o Senhor da tua vida. O que houve, igreja? Fala para Ele, Senhor, eu estou sem fôlego, Deus. Eu preciso de ar, Senhor, para voltar a queimar. Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que soprou sobre o vale de ossos secos, sopra nesse lugar. Vem, Espírito Santo, vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, Senhor. Mas aviva esse vale, Senhor. Muda as nossas vidas, transforma o nosso ser, Senhor. Queremos viver uma vida com propósito. Na nossa força nós não conseguimos, Senhor. Precisamos de Ti. Abra a tua boca, igreja. Fala para Ele. Suspira. Deixe Ele soprar. Respira nele e deixe Ele soprar em você. Mas de boca fechada não vai, meu irmão. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Reage. Reage. Oferece para Ele uma tigela. Ainda que seja uma tigela vazia. Enche Deus. Enche Deus. Eis aqui, Senhor. Eu apresento a Ti a minha vida, Deus. Eis aqui o vaso, Senhor. Vem encher, Senhor, com Teu azeite quente, Senhor. Vem encher, Senhor. Vem trazer um renovo, Senhor. Vem trazer a alegria da salvação. Vem fazer queimar, Senhor, o combustível da lenha para Ele. Mostra para Ele o Teu querer. Eu quero, Senhor. Eu quero, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Deixa essa luz acender, meu irmão. Deixa essa luz. É justamente para esse momento. É justamente para esse momento, igreja, que a luz de Cristo tem que brilhar. Mas sem o Espírito Santo não queima essa chama, não faz brilhar. Ora, abra a tua boca. Abra a tua boca. Quantas vezes, quanto tempo você não ora mais em língua? Abra a tua boca. Deixa o Espírito Santo te batizar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Adora Ele. Glorifique. Glorifique. Glorifique ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos derramou o Teu Espírito, Senhor. Obrigada, Deus. Que grande amor é o Senhor. O Senhor tem para conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor sabe o quanto nós precisamos. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos enviou o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça. Ora, manassore, chora, Maria, manassore. Brilha, brilha, igreja, brilha. Acenda, Senhor. Acenda, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como Davi, Senhor. Nós confessamos a Ti o nosso pecado. Não retire de nós o Teu Espírito, Senhor. Não retire de nós, Senhor. Queremos mais, Senhor, queremos mais. Eu sei que tem mais, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por ter olhado para homens e ter desviado o olhar do Senhor. Nos perdoe porque, como Absalão, Senhor, quantas vezes ficamos na Tua casa sem buscar a Tua face, Senhor. Oh, Deus, não queremos o mesmo destino de Absalão, Senhor. Somos a Tua noiva, Deus.
Deus, buscando a unção, buscando o Espírito, Deus, que nos conduzirá, Senhor, pelo caminho, Senhor, o caminho do amado, o caminho do Cordeiro, Senhor, o Cordeiro Santo de Deus. Oh Deus, eis-nos aqui, ouve o nosso clamor, Senhor. Aqueles que oram a Ti, Senhor, de coração, de interesse de alma, Senhor. Vá de encontro, Deus, e sopra, 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 Deus. Sopra o Teu Espírito, Senhor. Traz um renovo, renovo de forças, renovo de alegria, renovo de unção, renovo de frutos. Olha os frutos chegando, Senhor. Oh, Deus. Que possamos dar de comer a muitos, que possamos dar de beber, Senhor. Que possamos multiplicar o que nós recebemos, Senhor. Foi o preço de sangue, Senhor. Não nos deixe nos acomodar, meu Pai. Assim nós oramos. Em nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes da gente orar aqui pela ceia, obrigada, Senhor. Hebreus 2, versículo 9 fala: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Amados, Jesus se diminuiu, Ele se esvaziou por amor a mim, por amor a você. Naquela cruz do Calvário, Ele carregou todos os nossos pecados. E Ele pediu para que nós fizéssemos isso em memória dEle, até que Ele venha. Que nós comesse do pão, lembrando da carne que foi dilacerada, pagando pelos nossos pecados. O suco de uva, que representa o seu sangue derramado, que nos comprou para Deus. Senhor, e nós queremos orar nessa noite, consagrar-te esses elementos, Senhor, e te agradecer por esse grande, grande gesto de amor, de paixão, Senhor, que Tu tivesse por cada um de nós. Que a nossa vida tenha um novo sentido, Senhor. Que nós possamos, ao tomar do suco e comer do pão, Senhor, despertar verdadeiramente, como foi falado hoje, para o sentido que representou esse gesto nas nossas vidas. Que por gratidão nós possamos, Senhor, viver uma vida mais digna, que possa refletir a Tua luz para aqueles que estão em trevas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir. Hoje.
aproveita esse momento para você apresentar a sua vida ao Senhor. E faça um renovo de aliança com Ele, para que todo tipo de apatia espiritual saia da tua vida. Mostra para Ele que você quer ser diferente, que você precisa ser diferente, que você precisa dar uma resposta para Ele. É esse momento que você possa chegar ao trono da graça e falar: Senhor, eis-me aqui como um sacrifício vivo, e eu quero mudar, mas eu preciso de Ti. Não queira fazer as coisas sozinho. Você tem o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer nos ajudar a ser pessoas melhores. Então peça ajuda a Ele. É em comunhão. É comunhão com o corpo. E em comunhão também com o Espírito Santo. É Ele que vai ajudar. É Ele que vai fazer. Mas Ele quer um coração predisposto. Um coração que queira mudar. Um coração que realmente queira fazer a diferença, que reconhece que tem as suas limitações, mas que através dele, em nós seremos a esperança da glória de Deus. Beleza de Deus, Cristo. Senhor, que esse sangue, que esse vinho, que esse suco de uva que está representando o Teu sangue, Pai, possa estar entrando em nós agora, nos purificando de todo pecado. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Que nós possamos, através de Cristo, que é a nossa referência, sermos pessoas melhores, Pai. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, para que a gente possa, sim, Pai, corresponder ao nosso chamado, responder a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, para que realmente haja uma mudança genuína na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A passagem que eu tenho de dar para vocês, igreja, de Absalão, é 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. No capítulo 15, ele se revolta, mas antes ele fica 2 anos sem ver a face do rei. Amém? Amém. Aqueles que quiserem dizimar e ofertar para o Senhor, fiquem à vontade. Enquanto isso, nós vamos estar dando alguns avisos. Enquanto estão dando os avisos, hoje vocês estão vendo ter um bolo ali para os aniversariantes do mês de julho. Cadê os aniversariantes? Pode vir aqui na frente. Tiago, Fátima. Tem que dividir com o Tiago. Gente, terça-feira nós temos a nossa sala de oração aqui às 8 horas da noite.
Não esqueça, venha, é uma bênção, é um momento onde nós temos uma liberdade para adorarmos e orarmos com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Quinta-feira nós temos o GH. Você que ainda não participa de um grupo Hope na casa de alguém, por favor, participe. É bênção para a sua vida. Viver em comunhão é bênção. Local de fogo, local onde você é ativado, tua chama ali, incendeia. Sexta-feira, às 19h30, jovens, nós estaremos aqui às 19h30. Amém? Cadê os jovens? Fraco, muito fraco. Vamos ensaiar, gente. Porque assim não dá não. Assim vocês não vão motivar ninguém a estar sexta-feira às 19h30. Muito fraco. Amém? Vamos orar? Escuta só, vamos levantar, vamos abençoar. Deixa eu orar pelos dízimos. Senhor, eu quero te agradecer pelos dízimos e ofertas, pela fidelidade do teu povo, Senhor. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui. Pai, nós profetizamos portas abertas sobre a vida de cada um, que nunca falte, Senhor, e que eles possam abençoar outras vidas também. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa multiplicar todos os recursos que o Senhor traz para a tua casa, para o sustento da tua casa. Dar-nos discernimento, dar-nos sabedoria para administrar, em nome de Jesus. Amém. Vamos estender nossas mãos e abençoar. Senhor, nós queremos bendizer e glorificar o teu nome pelas vidas dos teus filhinhos amados. Você sabe muito bem, Pai, que até aqui o Senhor tem guardado a vida deles, tem sustentado, dentro de altos e baixos, entre